Fala comigo, Bruno Negro. Galera, bora dar uma olhada aqui no que disse o pessoal aí da Sport TV do programa Troca de Passe. Temos a companhia aí do Mansur, do Rafael Praz, ex-goleiro aí. Então, bora ver o que eles falaram sobre essa goleada histórica que o Flamengo fez em cima do Sampaio Corrêa, 7-1, finado 7-1, que assombra o torcedor brasileiro até os dias de hoje, sobre o Sampaio Corrêa, galera. 2 gols do Pedrão, 2 gols do BH, gol do Cebolinha, gol do Samuelino, um jogo pra entrar na mente do torcedor. Cresson da Sport TV do programa Troca de Passe. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino pra não perder um vídeo novo, hypando o vídeo por maior número possível de rubro-negros verem a opinião aí dos craques do futebol sobre Flamengo 7, Sampaio Corrêa 1. Partiu pro vídeo, sem mais longas. Link aí tá na descrição do vídeo, disponível no Globoplay, este programa. O Flamengo entrou em campo precisando vencer, precisando que acontecesse um dentre 3 resultados. Só um aconteceu. O empate do Madureira, os jogos estão nos acréscimos, né? Mas o empate do Bangu com o Boa Vista e o empate do Volta Redonda com o Madureira, nenhum deles fez o Flamengo ultrapassar esses adversários. O único que o Flamengo ultrapassou foi o Nova Iguaçu, que está perdendo para a Portuguesa. Ricardo Lai já chamou. Então vamos lá. Vamos para o Maracanã. Fala com o Guilherme, capitão da equipe do Sampaio Corrêa, uma derrota bastante sofrida, né? Porque teve toda a situação do Alexandre, está no hospital, está em um quadro estável, mas eu queria que você falasse dessa derrota, mas também daqui para frente. Tem o quadrangular, tem Copa do Brasil, né, no calendário do Sampaio Corrêa, né, na outra semana contra o Desportiva, Ferroviária, e aí o jogo de hoje. Primeiramente, boa noite, né? A gente não esperava esse resultado, né? Sabe que o Flamengo é uma grande equipe, né? Mas esse resultado de 7-1, acho que foi, a gente não esperava. Agora é focar continuar no campeonato, né? Pra gente se livrar do rebaixamento e manter o time na Série A do Campeonato Carioca. Obrigado ao Guilherme falando por aqui, Richard. Lá, estou aqui com o Bruno Henrique. Boa noite, Barreto. Boa noite, amigos. Bruno, o Flamengo entrou nesse jogo pressionado, precisando vencer, dependendo de combinação de resultado, e sai com um placar elástico, com classificação encaminhada. É um jogo, é um resultado que recoloca o Flamengo nos eixos. O que você pode dizer dessa apresentação? Olha, boa noite a todos, feliz pela vitória, pelo desempenho da equipe. É claro que ainda é pouco, a gente está retomando a nossa forma física, que foi o fator primordial no ano passado. Então a vitória de hoje, claro que traz um pouco de tranquilidade para a gente poder dar sequência no trabalho e continuar na pegada para os próximos desafios. É um time que pode crescer no mata-mata do Carioca? Olha, com certeza. Mata-mata são jogos muito difíceis, mas o Flamengo entra muito, muito vivo e vamos buscar o que a gente tem para esse Carioca. Obrigado, Bruno. Volto contigo, Barreto. Valeu. Richard Souza, Ricardo Lai, muito obrigado pela participação de vocês no Troca de Passes. Imagino que as entrevistas de campo tenham terminado. A gente fica, evidentemente, na expectativa da coletiva do Felipe Luiz. Quer completar? Só para completar, se o Nova Iguaçu tivesse vencido a Portuguesa, o Flamengo podia fazer mais 7 gols no Sampaio Corrêa. Não ia adiantar 15, nada, né? Que não adiantaria, o Flamengo estaria no quadrangular do rebaixamento. Para o Flamengo, nesse caso, serviria até um empate, né? No caso da Portuguesa e Nova Iguaçu, sim. O Nova Iguaçu teria que vencer o jogo. O jogo está 1-0 Portuguesa no acréscimo ainda. Que está com mais de 53 minutos. Agora, o que eu acho relevante... A gente ainda não pode chamar o Flamengo de classificado, sei lá. Não, se acontecerem 2 gols no jogo... Saem 2 gols 2 aí gols do Nova Iguaçu nos últimos lances do jogo, o Flamengo está fora. Agora, outros 2 gols da noite evitaram uma situação um pouco desagradável, que foram os gols do Volta Redonda contra o Madureira e o gol do Bangu contra o Boa Vista, porque impediram que o Botafogo entrasse em campo amanhã sem ter o primeiro lugar do grupo garantido, porque colocaria o Botafogo na seguinte situação. Se perder, é evidente que um profissional de futebol tenta ganhar o jogo. Uhum. Eu não acredito que um profissional entre deliberadamente por outro resultado. Mas o jogo seria cercado de um fator que é desagradável para o esporte.
você entrar em campo sabendo que a vitória te coloca numa situação pior do que você não ganhar o jogo. Terminou, hein? Agora podemos tratar o Flamengo como classificado. Acabou no Português e Nova Iguaçu encerrado. Então agora é definitivo, porque o Botafogo não perde mais a primeira posição. O jogo nas quartas é Botafogo e Flamengo. Mas o Botafogo poderia amanhã contra o Vasco entrar sabendo que se ele ganha é o Flamengo, se ele não ganha é o Boa Vista ou o Madureira. Lembrando que a vitória do Flamengo tirou do Vasco qualquer possibilidade de disputar o quadrangular de rebaixamento. Isso, né? Isso encerra a questão. O Vasco entra classificado Vasco também. entra classificado e o Botafogo entra em primeiro lugar pela combinação de resultados. Praz, boa noite. Boa noite, Barreto. Boa noite, Mansur, pessoal de casa. O Flamengo começa o campeonato da maneira que começou, com jogadores do Sub-20, aí chama, como todo mundo falou, a cavalaria no jogo contra o Vasco, vence, e agora vai para esse jogo de hoje, precisando vencer para não ir para o quadrangular do rebaixamento, para a disputa do rebaixamento e também para classificar. Primeiro tempo, o Flamengo sempre foi superior o jogo todo, mas o primeiro tempo com um placar bem magro e o que dá uma certa instabilidade, uma certa apreensão. Aí no segundo tempo o Flamengo deslancha e faz um sonoro 7-1, né? E agora o Botafogo que dá o azar, né? Porque é o azar. O Flamengo, a gente não pode dizer que é azar de enfrentar o Botafogo, porque o Flamengo estava preocupado, de repente, em não classificar. Então, para o Flamengo que viesse... O azar para o Flamengo seria disputar quadrangular antes de rebaixamento. Mas o Botafogo tem um azar, óbvio. E se fosse ao contrário também, se o Botafogo estivesse brigando e pegasse o Flamengo, porque num grupo onde classificam 4, e a gente tem um clássico logo na primeira fase eliminatória, não é bom para nenhum dos dois, né? Vamos então ao Maracanã, onde Jader Rocha repetiu, olha ele aí, 9 vezes, porque teve gol anulado também, né? Não, 10. 10? O pênalti que voltou, né? O pênalti que voltou é verdade, Ramiro. Teve isso também. Tá vendo? Tá rouco, Mas olha, quase um time inteiro aí, hein, Jader? Boa noite para você, pro Led e pro Ramon. Abraço, amigos. Valeu, Barreto, Mansur, Praz, galera que tá com a gente aqui no Troca de Passe CV. Vida de narrador é assim, cara. A gente tem que estar preparado. Gritei 10 vezes para valer 8. Tá bom, né? Os caras batem 2 pênaltis para fazer hoje. Hoje foi a consagração. Foi. Estamos bem, começando bem a temporada. Amigos, acima de tudo, classificado o Flamengo com esse histórico 7-1 no Sampaio, mas já projetando, pensando algo para o calendário. O Flamengo, ele mantém a esperança de conquistar mais um título, é o maior vencedor do Campeonato Estadual, não vai ter esses 2 jogos a mais que um quadrangular de rebaixamento implicaria, né, na vida do Flamengo, sem contar o constrangimento. Mas é um clássico, é um jogo contra o Botafogo. Não estava nos planos, evidentemente, do Botafogo encarar o Flamengo e do Flamengo encarar um Botafogo no mata-mata tão cedo no Campeonato Estadual. Boa noite, amigos. Não deveria estar, né? Mas era uma possibilidade. Porque imaginava-se que o Flamengo poderia até passar em segundo ou em terceiro, Sim. Se tivesse tropeços nos outros jogos, né? Só que Boa Vista e Madureira pontuaram. Então não deu para escapar, mas pelo menos o Flamengo conseguiu chegar. Vai pegar um Botafogo que também tem essa possibilidade de ainda brigar pelo título da Taça Guanabara, né? Eu estava vendo aqui a questão que o Botafogo ganha do Vasco amanhã, ele chega a 12 pontos. Sim. O Fluminense, ele já tem 12 pontos. Então, se o Fluminense empatar com o Maricá, me ajuda, o Mansur, o Fluminense é o campeão da Taça Guanabara. Essa é a tendência de Taça Guanabara e ele fica com a melhor campanha da fase inicial. Mas, enfim, eu acho que estava mapeado esse Flamengo e Botafogo. Como, nesse momento, está mapeado o Fluminense e Vasco, né? Exato. E obriga o Vasco a ganhar do Botafogo amanhã para tentar sair do 4º lugar e escapar do Fluminense também nas quartas de final. Como estava mapeado que o Flamengo ia golear o Sampaio Corrêa, né? Pelas circunstâncias, pelo momento do Flamengo, precisava dar uma resposta ao torcedor, fazer um jogo, não vou dizer convincente, que o adversário era muito fraco, mas era necessário fazer um resultado contundente,
soltar alguns jogadores. O Paquetá fez um bom jogo individualmente, jogou bem. O Samuel Lino voltou a fazer gol. Pedro fez 2, ainda não havia marcado na temporada. Samuel Lino não havia feito gol, fez. Bruno Henrique fez 2, também não tinha nenhum gol na temporada. Enfim, foi um gol para destravar os jogadores. Se o Flamengo vai aproveitar o embalo, a gente vai ter que esperar os próximos jogos. Terça-feira o Flamengo já joga contra o Vitória no Barradão. Depois tem um clássico com o Botafogo, que a tendência é que seja no sábado de Carnaval. Sim. Até porque o Flamengo viaja da terça de Carnaval para Buenos Aires, para jogar contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana. Então a tendência é que esse Botafogo e Flamengo seja no sábado de Carnaval. Ou seja, o que vai ter de gente vendo o jogo em bloquinho de carnaval não vai ser brincadeira. Mas enfim, galera, um grande jogo do Flamengo, tá certo que é contra o possante Sampaio Corrêa, que eu tava dando uma procurada aqui, pelo que eu pude encontrar, não tem nem divisão, ou seja, disputa apenas a várzea e o campeonato carioca, então não é lá o melhor dos parâmetros pra você tirar o Flamengo. Se o Flamengo perdesse pro Sampaio Corrêa, pelo amor de Deus, daí sim era uma crise instaurada no time do Flamengo, mas uma goleada super importante para o time ganhar confiança. Samuel Lino ganhar confiança, fez um gol, deu assistência, Pedrão marcando 2 gols, Bruno Henrique marcando gol, Cebolinha marcando gol, mas ele já vem entrando e fazendo gol. Não é desse ano, vem entrando muito bem o nosso Everton Cebolinha. Enfim, galera, um bom jogo para ganhar confiança. O Ayrton Lucas fez uma partida horrorosa, na minha opinião. Mas enfim, cara, vida que segue. Flamengo ainda tá no começo da temporada e graças a Deus nós temos o Alexandro para ser lateral na nossa lateral esquerda. E o tomara, cara, que o Samuel Lino engrene nessa temporada, porque, cara, ele chegou no Flamengo, preço caríssimo, jogou bem alguns jogos, 1, 2, 3 jogos, mas desde então, cara, o Samuel Lino perdeu confiança, não veio jogando bem. Tomara que esse gol que ele marcou, essas assistências que ele deu uma animada aí no cara e ele volte a jogar com confiança. E bom, seu Samuel Lino, que encantou a todos no Atlético de Madrid. Tomara que isso aconteça, porque o Filipinho, pelo que parece, vai bancar o Samuel Lino na ponta esquerda. Mas quero saber a sua opinião sobre esse jogo, o que você achou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa goleada histórica que o Flamengo aplicou aí no possante Sampaio Corrêa. Muito obrigado por ter visto o vídeo, e aqui não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino para não perder um vídeo novo, hypar o vídeo para o maior número possível de rubro-negros assistirem ele, e eu vejo vocês no próximo. Até mais.